sabia que ele não deveria fazer isso. Afinal de contas, se Judas vendeu Jesus, a venda de Judas ficou na cruz. Dali para frente a história era nova, era coisas novas e diferentes. Escute, Jesus foi tão curado no seu interior, no seu passado, que nem de Judas ele falou. Jesus ressuscitou e nem perguntou a respeito de Judas. Ele sabia, já fez, deixa na cruz, a história agora é nova, é daqui para frente. Ei, já pensou se Jesus tivesse descido da cruz? E eu tenho plena convicção que no meio daquela multidão, daquelas centenas de pessoas que estavam gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus, solta Barrabás e crucifica Jesus, eu tenho plena certeza que no meio daquela multidão, pelo menos uns 4 ou 5 eram um bando de embalistas. Pastor, embalistas como? Jesus talvez tenha ressuscitado os sonhos dele, ressuscitado o filho de talvez, aquela que Jesus ressuscitou, o filho estava no meio. Talvez, isso aqui não é afirmação, é um talvez. Talvez as pessoas que Jesus realizou milagres para elas estavam no meio daquela multidão. E Jesus, eu tenho certeza que sabia aonde era a casa de pelo menos uns 4 ou 5 ali. Jesus poderia ter batido na porta da casa deles e ter dito: a hora que eu mais precisei de vocês, vocês me largaram, me abandonaram e eu fui para a cruz. Agora Jesus sabia, eu precisei deles, eles me deixaram, mas a dor do meu passado, ela está na cruz. A história agora é nova, é daqui para frente, oh glória. Ei. Já pensou se Jesus tivesse descido da cruz e tivesse ido procurar a Pedro para cobrar aquilo que Pedro fez com ele? Escute isso aqui, escute isso aqui. No meio de todo o processo que Jesus passou, na última ceia, Jesus olhou para todo mundo e disse: no meio de vocês tem um traidor. E apontou para Judas, e Judas sabia quem era o traidor, mas de uma maneira indireta. Agora com Pedro o negócio foi direto, tete a tete. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedrão, toma cuidado, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Jesus disse diretamente para Pedro o que ele faria. Já pensou se Jesus tivesse descido da cruz e tivesse procurado a Pedro e dito: Pedro, eu falei para você não me negar, te avisei o que aconteceria e mesmo assim você me negou, Pedrão. Eu precisei de você e você me deixou. Agora Jesus estava curado do passado dele, ele sabia: eu passei pela cruz, a história agora é nova, é diferente, é diferente. Pastor, e qual é a prova de que Jesus estava curado do passado? É que quando Jesus encontra Pedro, Jesus poderia ter dito 1 milhão de coisas para Pedro. Agora, depois de muitas tentativas, Jesus encontra Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus coloca Pedro no meio de uma emboscada. Se Pedro respondesse: Jesus, eu não te amo, Jesus diria para ele: Senhor. Se Pedro respondesse que não amava Jesus, Jesus diria: Pedro, eu sei que você não me ama. Se me amasse, não teria me traído, não teria me negado, aliás. Agora, Jesus só pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Escute isso aqui. Jesus poderia ter olhado para Pedro e, como um símbolo de vingança, ter dito: Pedro, você está mentindo, rapaz. Se me amasse de verdade, não teria me negado. Agora Jesus estava curado, ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde novamente: Senhor, eu te amo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica bravinho, porque Pedro era sanguíneo. Só que Pedro é um bravo inteligente. Pedro sabia: não tem ninguém melhor do que Jesus para sondar o meu coração. Não tem ninguém melhor do que Jesus para saber quem eu sou. Ele sabe que eu neguei, mas eu amo. Ele olha para Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ei, eu abro um parênteses aqui esta noite. Eu já continuo pregando, mas eu abro um parênteses para dizer algo de Deus para alguém aqui esta noite. Jesus nunca esperou da igreja que nós fôssemos os melhores de todos os crentes. Jesus nunca esperou, cantor, que você fosse o melhor cantor de todos. Pastor Marcos, Jesus nunca esperou que o Senhor fosse o melhor pastor. Jesus nunca esperou que você fosse o melhor tocador, o melhor tecladista de todo o Rio de Janeiro, não. Jesus nunca esperou que você fosse os melhores obreiros, não.
A única coisa que Jesus espera da igreja é que nós o amemos de verdade. É isso que ele espera da gente. A única coisa que Jesus espera de nós é que nós o amemos de verdade. E essa é, sem sombra de dúvidas, a maior ira que o diabo tem da igreja, a maior ira que o diabo tem da gente. Pastor, por quê? Porque ele coloca o pecado na nossa frente, a gente peca. Ele coloca o erro, a gente cai. Ele coloca o problema, a gente fracassa. Mas mesmo caído, pecando e fracassado, a gente entra aqui, o joelho dobra e a boca diz: eu amo Jesus. Eu pequei, mas eu amo Jesus. Eu errei, mas eu amo Jesus. Tem alguém que ama aqui? Libere um brado de glória. Celebre essa. Permita-me usar um jargão de pregador pentecostal esta noite, mas faça raiva ao diabo agora. Libere um brado de glória para provar que você ama o nosso Jesus. Se tem alguém que o ama, celebre. Escute, Jesus estava curado do passado dele, e ele sabia: a cruz não me deixa olhar para trás, a cruz não me deixa ver o meu passado, a cruz não me deixa ver quem eu fui, aquilo que aconteceu, aquilo que tive, aquilo que vivia. Afinal de contas, gente, o passado só tem duas características na nossa vida. A primeira é nos enganar, e a segunda é nos paralisar. Vou repetir: o passado só tem duas características na nossa vida. A primeira é nos paralisar, e a segunda é nos enganar. Pastor, paralisar como? É aquela velha história de um dia o pastor ter dado a oportunidade para um dos membros pregar num culto de domingo, a igreja toda reunida, todo mundo esperando uma palavra para o alimentar talvez a semana inteira, porque só poderia voltar no culto no outro domingo. Você preparou uma mensagem, fez um rascunho dela todinho, leu o texto, orou uma semana inteira, consagrou a semana toda, mas pelo fato de ser a primeira vez, quando pegou o microfone para pregar, viu 40 minutos para pregar e só tinha 5 para falar, a perna tremeu, a voz gaguejou, não saiu nada com nada. E até hoje, toda vez que o pastor diz fulano de tal vai pregar, você procura o primeiro banco para se esconder, avisa que não vai dar para chegar no culto porque o pneu do carro furou nada. Você está paralisado no passado, não entende que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Começa falando 5, depois vai falando 10, depois vai falando 15, vai aumentando gradativamente. Está preso, paralisado, totalmente no passado. É aquela velha história da mocinha que se apaixonou por um garoto na escola, jurou amor eterno, mandou cartas e mais cartas beijadas com o batom da mãe, dizendo que casaria, teria filhos e viveria a vida toda com aquele amor que encontrou ainda em sua adolescência. Só que os anos foram passando e você foi vendo que não era aquilo que você queria, foi deixado pelo namoradinho, abandonado pelo namorado. E pastor, e aí? Está beirando os 40 e até hoje não se permite viver um novo amor, não se permite apaixonar-se de novo. Pastor, o que é isso? É remorso. Está preso no passado, paralisado no que teve, paralisado no que aconteceu, não se permite viver uma coisa nova agora. O passado, ele não só paralisa a nossa vida, o passado também nos engana, pastor. Engana por quê? Porque toda vez que a gente fala de passado, a gente fala das coisas negativas que aconteceram, do crente ruim que você foi, do obreiro mal aplicado que você foi, do filho mal educado que você foi, da pessoa ruim, rancorosa, egoísta que você foi. É das coisas ruins que você lembra. Agora o passado não tem só o lado ruim,
Ele nos engana porque ele também tem um lado que é bom. Pastor, tem. É o passado que você ganhou mais dinheiro do que ganha hoje. Teve uma casa melhor do que a casa que tem hoje. Um emprego melhor do que o emprego que tem hoje. Um carro melhor do que o carro que tem hoje. Pastoreou uma igreja melhor do que a igreja que pastoreia hoje. Já teve um cargo na empresa melhor do que o cargo que tem hoje. Pastor, e aí? Está totalmente enganado com o passado. Bate no peito todo dia para se orgulhar do passado que teve. Quando eu estava no ano tal, eu ganhava tanto por ano, e hoje está pobre, falido, e não levanta todos os dias com a esperança de ganhar mais do que já ganhou. Ele já levanta sabendo: eu ganhei. Já diz que ganhou, não vai ganhar. Não está projetando o futuro, está preso no passado, está enganado com o que teve. É o pastor que um dia pastoreou uma boa igreja, foi trocado pelo ministério de congregação e colocado numa menor. Ele bate no peito dizendo: quando eu pastoreei a igreja tal, a igreja crescia, Jesus batizava, salvava a gente todo dia. Pastor, e agora? A igreja que ele cuida está vazia. Ele está tão enganado com a igreja que ele teve, está tão preso no passado com a igreja que ele pastoreou, que não se permite ser um pastor melhor hoje. Agora escute, eu trago isso como profecia e conselho para alguém esta noite. Se o teu passado foi de angústia, se o teu passado foi ruim, se foi um passado problemático, deixa o teu passado na cruz. Jesus tem uma história nova para escrever para você a partir de hoje. Coloque o passado na cruz, coloque. Agora, se o teu passado foi bom, coloque ele na cruz também. Deus tem coisas maiores para fazer em tua vida. Deus tem. Foi o mesmo Jesus quem disse a respeito do passado. Ele falou: não tem como colocar vinho novo em odre velho. O velho tem que ser deixado de lado, tem que ser jogado fora para que o novo possa entrar. Não tem como pegar um pano novo para remendar uma roupa velha. Pega um pano novo para remendar a roupa nova também. Pastor, por quê? Roupa nova não precisa de remendo. Jesus foi sábio em dizer: não tem como pegar um pano novo para remendar a roupa, um pano velho para remendar a roupa nova. Vai rasgar logo. Pastor, o que é isso? O que é novo não quebra fácil, não rasga fácil, não se destrói fácil. Deus está dizendo para alguém esta noite: está na hora de você esquecer quem você foi, colocar o teu passado na cruz, para começar a viver a história nova que Deus está preparando para você a partir de hoje. Ei, pregadores que me ouvem esta noite, está na hora de deixar a mensagem não pregada na cruz e entender que Deus está te chamando para o ministério, para te fazer um grande pregador. Ei, pastores que me ouvem, está na hora de deixar as percas que você teve durante a sua vida ministerial na cruz e entender que Deus tem uma nova história para o teu ministério a partir de hoje. Ei, mulher que me ouve, está na hora de deixar o choro que você chorou, a angústia que você passou, o problema que você teve na cruz. Eu estou como boca profética esta noite e libero a profecia para quem crê. Deus tem uma história nova. Deus tem uma história nova. Eu vejo mãos levantadas como símbolo de vitória aqui. Deus tem uma história nova. Deus tem uma história nova. Ou o diabo sai da frente, ou a igreja passa por cima dele hoje. Deus te levanta diferente hoje. Deus te dá uma unção nova hoje. Deus derrama uma graça nova hoje. Pastor, saiu membro da igreja, o dízimo diminuiu, a entrada da igreja diminuiu. Eu estou pouco me importando. Deus tirou o que era velho para mandar o que é novo. O que ai, pastor, as portas do ministério se fecharam. Eu não tenho agenda para cantar, não tenho agenda para pregar. Deus te prendeu um pouquinho para você entender que quem faz é Ele. Tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando. Se tem dois pentecostais que creem, se manifeste liberando um grito de glória. Agora escute, é a cruz quem me prova isso, é a cruz quem me deixa isso muito claro. Pastor, deixa claro como? Com o seu formato. Não tem outra coisa que a cruz me explique com mais clareza do que eu não posso olhar para trás, do que eu não posso ver o meu passado. Não é à toa que a cruz é composta por duas madeiras. É uma que vai colocada no chão e passa da altura do pescoço para cima, e outra que vem na
altura dos braços, é o braço esquerdo colocado do lado esquerdo e o braço direito colocado do lado direito. Pastor, e aí? A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi crucificado, antes de entregar a própria vida, porque eu deixo muito claro, eu não prego um Jesus que morreu, eu não sirvo um Jesus que morreu, eu não sirvo um Jesus que foi morto por alguém, não. O Deus que eu creio, o Jesus que eu sirvo, é um Jesus que entregou a sua própria vida. A morte não tinha poder contra o meu Jesus. Ele mesmo quem disse: eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Ele não morreu, ele deu a sua própria vida. Não é à toa, não é à toa que João, no verso de número 3 e no versículo de número 16, ele diz que Deus deu a vida de Jesus por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus não matou seu filho, Jesus não foi morto por ninguém, ele entregou a sua própria vida. Ele entregou quando ele estava sendo crucificado. Antes de entregar a sua vida já na cruz, a Bíblia vai dizer que ambos os lados foi colocado um ladrão. Do lado direito tinha um homem, do outro lado também tinha outro. Jesus conversou com o ladrão da cruz. Não foi com os ladrões, foi com o ladrão. Jesus conversou. Um dos ladrões olhou para Jesus, como eu disse anteriormente, e disse: Jesus, salve a tua própria vida, desce daí, eu quero ver o senhor escapar da morte agora. Se o senhor é filho de Deus mesmo, desce da cruz, eu quero ver. Jesus olha para o lado que o ladrão diz isso, calado estava, calado ele fica. Do outro lado tem um ladrão que entende quem de fato era Jesus. Ele diz: Jesus, não liga para o que esse homem está falando, eu sei que tu és o filho de Deus, e lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Escute algo de Deus aqui para alguém. Jesus apanhou antes de ir para a cruz e ficou calado. Jesus carregou a cruz e carregou calado. Agora, quando tocou naquilo que ele mais gostava, quando foi para resolver, Jesus falou. Quando foi para carimbar e dar um ponto final, aí Jesus falou. Com a mãe dele ele não falou, com todo mundo ele não falou nada. Agora, quando disse: lembra de mim quando entrares no reino, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oxe, pastor, que negócio é esse? Eu preciso aprender com Jesus a ficar um pouco mais calado. Se Jesus tivesse batido boca enquanto ele apanhava, não ia resolver nada, ia apanhar do mesmo jeito. Se Jesus tivesse batido boca enquanto carregava a cruz, não ia resolver nada, ia carregar do mesmo jeito. Agora, quando foi para salvar, ele sabia: eu resolvo a salvação, eu salvo, agora eu falo. Foi para resolver. Jesus olha para o lado e diz: ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Escute, Jesus olha para frente e a Bíblia diz muito claramente que ele visualiza o discípulo amado João aos pés da cruz, enquanto ele estava sendo crucificado. Antes de Jesus morrer, ele dobra a sua cabeça, ele olha para cima e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pastor, o que é isso? Jesus deixa muito claro que ele não poderia de maneira nenhuma olhar para trás enquanto estava na cruz. Pastor, que negócio é esse? Para eu virar para trás, há uma necessidade de eu dar uma volta de pelo menos 190 graus. 190 graus. A cruz não me deixa fazer isso. Pastor, o que é isso? É a mão esquerda do lado esquerdo, a direita do lado direito, é um pé sobre o outro, e prego nos pés também. Jesus ainda ganhou um brinde, que foi a coroa de espinhos. Era um ladrão provocando ele do lado esquerdo, e Jesus olhando para o lado esquerdo. Era um ladrão dizendo e conversando com ele do lado direito, e ele olhando para o lado direito. Era João aos pés da cruz, ele olhando João para frente, na frente aos pés da cruz. Era dobrando o pescoço e olhando para cima, dizendo: Pai, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Agora a cruz não deixa, está pregado na cruz, não tem como virar o corpo e olhar para trás. Tem uma madeira colocada aqui, eu não consigo virar. Está preso na cruz, não olha para trás, não tem como, está crucificado e preso. Pastor, o que é isso? Eu só tenho uma escapatória. Se eu estou na cruz, a solução é olhar para frente, para frente, para frente.
falácia. Você precisa entender, não tem outra escapatória. O diabo te prende